Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal, gravando, como vocês podem ver, gravando com a luz natural dessa vez. E o assunto de hoje, irmãos, é que o nosso amigo lá, o intoxicador de cachorro, atacou de novo, né? E como as duas vezes que aconteceu, eu fiz vídeo aqui porque cabia em assuntos, justamente o assunto que estava na pauta, né? Então, a gente vai falar desse novo ataque dele. Que eu não vou nem comentar muito, né? Que essa foi ridícula, né? Por quê? Porque dessa vez foi o Gabriel Monteiro que foi no podcast. Não foi no podcast do Zóio, foi um outro podcast. E esse youtuber aí que tava intoxicando o cachorro, o Gabriel Monteiro pegou o cachorro dele, ligou no podcast lá pra escrachar e xingar e falar um monte lá pro Gabriel Monteiro, né? Eu não vou nem comentar porque essa situação foi simplesmente ridícula. Não vou entrar nisso aí. E aí, já pensou, gente, se essa moda pega? Por quê? Porque a gente sabe que esse final de semana aí a gente viu uma luta de boxe entre o Popó e o Whindersson, né? E uma das coisas que o intoxicador de cachorro fez. Por que eu falo intoxicador de cachorro? Porque por uma questão de ética eu não posso citar o nome, né? Eu cito o nome do Gabriel Monteiro porque eu admiro o trabalho dele. E esse cidadão aí, por conta dessa luta aí do Whindersson com o Popó, ele chamou o Gabriel Monteiro pra briga, né? Então já pensou se a moda pega, gente? Aí a gente vai ver o Daniel Alvarenga tendo que lutar com alguém, o Diego Rox tendo que lutar com alguém, o Felipe Neto tendo que lutar com alguém, o Enaldinho tendo que lutar com alguém, daqui a pouco até eu vou ter que lutar com alguém, né? Só que, gente, uma coisa que eu percebi, e é esse o assunto do vídeo, é que eu não. Desde que aconteceu isso lá atrás, lá já vai fazer um ano desse episódio aí que o Gabriel Monteiro entrou e resgatou o cachorro lá. Eu não vi ninguém que se diz defensor dos animais dar um parabéns pro Gabriel Monteiro pelo que ele fez. E isso tudo por quê, né? É uma coisa que eu sempre digo nas minhas redes sociais. Não é o que você faz ou o que você fala, mas sim é o lado que você tá. E como a gente sabe que o Gabriel Monteiro é conservador, é, é capaz desse pessoal aí torcer pro Gabriel Monteiro perder o processo que esse cara colocou nele, só pra rir de um conservador que perdeu um processo. Aí o Gabriel Monteiro vai ter que devolver o cachorro pro cara continuar intoxicando ele até matar, né? Isso mostra, irmãos, como que o mundo está invertido. Como a situação está invertida, inclusive para nós cristãos, né? Porque tá tudo ao contrário, inversão de valores, como dizem as pessoas aí no mundo, né? O poste mijando no cachorro. É, porque assim, você fala o que é certo e a pessoa se ofende, a pessoa quer entuchar a ideia dela em você, se você não aceita, você já vira inimigo dela, ou você é polêmico. Mas vamos lá, vamos perguntar aí, mas o que é ser polêmico? É o que? É falar alguma coisa que você não concorda? É fazer alguma coisa que você não gosta? Porque, assim, vou até falar uma história aqui. Porque assim, muita gente ouve, muita gente reclama o meu respeito por causa do que eu coloco nas redes sociais, né? Porque eu coloco o que eu defendo como certo. O que eu defendo como certo é segundo os meus valores éticos, cristãos, familiares, morais, etc. Só que tem gente que não gosta muito disso, né? Porque o mundo de hoje não é mais assim. Só que, peraí, o planeta ele pode deixar de ser azul e ficar amarelo. Eu não sou obrigado a mudar por causa disso.
Eu não sou obrigado a mudar por causa disso. Eu sou obrigado, eu tenho que seguir a minha essência, os meus valores, aquilo que eu defendo como certo segundo a minha família me ensinou e segundo a Bíblia. É... E aí, se você vai pregar a Bíblia verdadeira, o Evangelho como ele é, aí tem muita gente que vai falar, ai, isso me ofende, porque vai falar de pecado, falar de sofrimento. Peraí, irmão. É legal a gente falar de prosperidade, de bênção, de vitória, porém sem conserto e sem arrependimento, ninguém entra no céu. Eu quero a unção da prosperidade, a unção do riso, a unção da cura, a unção da alegria divina e a unção da vergonha na cara. Você não quer, não? Porque às vezes a gente tem que parar de querer só a parte boa, de querer só a bênção, mas tem que ter também a parte do conserto, do arrependimento, porque senão você não vai entrar no céu, meu querido. E aí, sabe por que a igreja parou de ser influência no mundo? Porque o mundo passou a ser influência na igreja, né? Ah, porque a gente tem que fazer isso para manter os jovens na igreja. Eu nunca vi na Bíblia Deus tendo que imitar a Babilônia para segurar Daniel na presença dele, ou imitar o Egito para segurar José na presença dele. E aí faz muito dessas coisas aí para tentar ganhar os jovens, né? E aí sabe quem que a gente está perdendo? Os idosos. Ah, é uma geração que Deus já está levando, mas peraí, irmão. Enquanto a gente está vivo, Satanás está lutando pela nossa alma ainda. Então, enquanto a gente não partiu para a glória, o diabo vai lutar pela vida da gente até o final. Ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que o futuro dele é no lago de fogo e enxofre, ele sabe que ele já perdeu, só que ele não entra na batalha para perder. Então você vai ficar dando essas brechas mesmo? E aí, né? A minha mãe e o meu pastor são pessoas que recebem muita reclamação a meu respeito, né? Por conta desse tipo de coisa que eu falo nas redes sociais, que eu coloco nas redes sociais, né? Inclusive uma pessoa ficou ameaçando reclamar de mim pro meu pastor, pro meu líder, por causa de um post que eu tinha colocado na minha rede social. E aí a pessoa, eu vou reclamar pro seu pastor, pro seu líder aqui, não sei o quê. Aí eu já mostrei pra ela, falei, você vai mesmo reclamar com o meu líder? Aí eu mostrei o post pra ela e mostrei lá que o meu líder foi o primeiro que curtiu o post. E aí, de fato, a pessoa reclamou com o meu pastor, né? De fato, a pessoa reclamou com o meu pastor. E aí, meu pastor me chamou para conversar, né? Só que o que o pastor falou para mim, ele realmente falou de uma coisa que ele não concordava, ok? De polêmica, essas coisas. Só que a polêmica que ele me apresentou quando ele foi conversar comigo não tinha nada a ver com a polêmica que a pessoa reclamou. Porque a pessoa deve ter pensado assim, bom, pô, se o líder do cara curtiu essa porcaria que ele colocou ali, porcaria pra ela, né? Então, eu vou falar o que, pastor? Então, provavelmente ela foi lá e falou pro pastor uma coisa que o pastor também não concordava, que o pastor vinha falar comigo. E o que isso mudou? Nada no meu comportamento. Só mudou o fato de eu ficar mais atento para tomar cuidado para não fazer uma coisa que eu já não fazia dentro da igreja. Porque quando o pastor veio conversar comigo, ele falou de futebol. Porque ele não concorda, tudo bem, eu respeito ele. Eu respeito ele. Ele acha errado torcer, a opinião dele. Pra mim, o errado é você colocar seu time acima de tudo. Agora, você escolher um time para torcer por diversão não é errado. Só que, em respeito a ele, né? E também a doutrina da igreja, eu não apareço, por exemplo, com essa camisa num ensaio, numa reunião, num culto. E aí, por conta dessa reclamação não ter dado o resultado que essa pessoa esperava, né? A pessoa ficou reclamando mais comigo e de tanto me ver fazer piada com a reclamação, ela chegou em mim e falou, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, é o seguinte, sabe na sua rede social, você pode entrar lá no meu perfil, existe um botãozinho lá chamado excluir. É só você me excluir de lá
que você não vai ver mais o que eu posto se é o que te incomoda. É simples. Por quê? Simplesmente você está entuchando, vocês estão querendo entuchar na cabeça de todo mundo que a grama é rosa e polêmico sou eu por dizer que ela é verde? E por que eu falei essa história aí? É um desabafo meu? Claro que não. Porque eu já falei aqui que o pastor Célio, que é o meu pastor, ele é o meu melhor amigo dentro da igreja. Mas quando ele tem que deixar de ser meu amigo para ser meu pastor e ter que me corrigir de verdade, ele tem liberdade para fazer isso e faz. E faz. Só que peraí, eu sou polêmico porque eu falo o que é certo, e você não concorda só porque machuca o seu ego? Então isso é ser polêmico? Então, meu irmão, você tem que rever os seus conceitos. Porque o evangelho não é um evangelho de oba-oba, não é um evangelho que só vai falar a verdade que te conforta. Você tem que ouvir a verdade que te confronta também. Para você tomar vergonha na cara, se arrepender, se converter de verdade, se você quiser entrar no céu, entendeu? Tá, Willy, mas se o seu pastor acha errado torcer e falou com você a respeito disso, por que você está usando essa camisa no vídeo? Primeiro, porque o canal é meu, não é da igreja. Se o canal tivesse algum vínculo com a igreja, aí obviamente eu não usaria essa camisa para fazer o vídeo. E eu já expliquei aqui num outro vídeo o que é RI, regulamento interno. Se é interno, é para usar dentro da igreja. Então, eu posso ir de bermuda no mercadinho que fica ali na frente, eu posso sair de bermuda daqui, eu posso sair com essa camisa, eu não posso ir na igreja com ela. Mas eu posso usar outras coisas, até porque o pastor é meu melhor amigo, quando ele tem que deixar de ser meu amigo e ser meu pastor e me corrigir, ele faz, só que ele não é meu dono. Então, o RI da igreja eu uso na igreja, fora da igreja eu uso a roupa que eu quiser. A conduta tem que ser diferente, a conduta tem que ser igual de um servo de Deus. Só que a minha roupa não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O que eu posto nas redes sociais não tem nada a ver com isso. O que eu posto nas redes sociais é o que eu defendo como certo perante a Bíblia e perante meus valores familiares, éticos, morais, cristãos e etc. Agora, se isso incomoda certas pessoas, é só me excluir das redes sociais que não... Que aí não vê o que eu posto, aí vocês não ficam incomodados. Aí vocês param de se estressar comigo então, né? Não foi um desabafo, foi só uma reflexão usando a minha situação, usando essa situação ridícula aí que esse cara passou aí pro Gabriel Monteiro, para mostrar como que o mundo está invertido. Querem entuchar em você de todo jeito uma ideia, sendo que, na verdade, o que você tem que fazer é o contrário disso. Irmãos, o mundo é tão grande, cabe todo tipo de ideia, de pessoas. Então, se você quer seguir esse caminho, irmão, siga. Mas ninguém é obrigado a seguir com você, ninguém é obrigado a viver o estilo de vida que você escolheu para você. Então, se você realmente quer pessoas para você, quer ganhar as pessoas para Jesus da sua maneira, glória a Deus por isso e que você ganhe as pessoas para Jesus da sua maneira. Mas cada um tem a sua maneira de pregar, cada um tem a sua maneira de viver o evangelho. E o que você tem a fazer, se você não concorda com alguma coisa e você quer falar, mostra primeiro a luz da Bíblia que a pessoa está errada. E se a pessoa quiser continuar seguindo isso, aí você ora por ela. Agora, fazer esse tipo de situação para criar briga, irmão, isso aí não dá em nada não, amém? Eu fiz com a intenção de ajudar, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixa seu like e deixa também sugestões de outros assuntos que você gostaria de assistir, amém? Mas do jeito certo, à luz da Bíblia, amém, irmãos? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.